Fala galera, tudo bem? Começou basicamente a Copa do Mundo de 2022 para a Europa, né? Hoje foi o dia do sorteio dos grupos das eliminatórias, em outros continentes isso já tinha acontecido, na América do Sul as eliminatórias até já começaram, mas para a Europa hoje foi o dia de definição. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui sobre formato das eliminatórias, o sistema de repescagem, a divisão dos grupos, né, que é sempre a parte mais interessante do sorteio para todo mundo começar a projetar o que vai acontecer também. Algumas particularidades envolvendo o tempo até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo dessa vez vai ser no final do ano, final de 2022, mas ainda tem Euro em 2021 porque foi adiada de 2020. Então como que fica essa correria dentro do calendário? Tem Nations League também, a fase final da Liga das Nações vai ser lá em outubro, então tem 4 seleções envolvidas nisso. A Nations League está interligada à repescagem das eliminatórias europeias para a Copa. Enfim, tem bastante coisa para a gente tentar abordar aqui no vídeo. Tá aberto espaço para vocês, então se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, deixem um comentário, curtida no vídeo, quero saber de vocês. Previsões. Dessa vez tem uma particularidade entre várias, né? Mas são 10 grupos, então a gente já pode até entrar um pouco na questão do regulamento. Como são 10 grupos, e dentro desses 10 grupos, 5 tem 5 seleções, outros 5 tem 6 seleções. E é até para explicar um pouco dessa diferença, né? Eles colocaram, então já era direcionado que as 4 seleções semifinalistas da Liga das Nações ficariam como as cabeças de chave de 4 dos 5 grupos menores, justamente para liberar calendário, liberar espaço, né? Vamos lembrar que em outubro vem as semifinais da Liga das Nações, na Itália. Itália e Espanha fazem uma semi, Bélgica e França fazem a outra semi. Então, automaticamente essas 4 seleções ficaram ali nos grupos de 5 equipes, a outra foi Portugal. Então, essas 5 nos grupos menores, outras 5 cabeças de chave nos grupos maiores. A diferença aí tá em seleções piores, né? As seleções do pote 6, que são as seleções piores no ranking da FIFA, que serve como parâmetro para essa divisão. Como dessa vez são 10 grupos, o que aconteceu, diferentemente de outras eliminatórias para a Copa do Mundo, geralmente a gente tinha na Europa muito aquele caso de 2 seleções gigantes dentro de um mesmo grupo. Então as seleções acabavam se eliminando, ou pelo menos da primeira fase, jogando uma grande pré-repescagem. Não é bem o caso, pelo menos como ponto de partida dessa vez. Então dessa vez, olhando para as cabeças, a gente vê as gigantes lá. Não tem nenhuma seleção gigante da Europa que não tenha ficado como pote 1. O que aumenta a chance da gente ter as maiores seleções europeias na Copa do Mundo. São 13 seleções europeias que vão para a Copa de 2022, a Copa que vai ser no Catar. Então até para tentar encaminhar aí essa explicação do regulamento em si, falei que são 10 grupos. Tudo bem, são números diferentes de participantes em cada um dos grupos, mas isso não é o mais importante, falei do motivo que tem a ver com a Liga das Nações para abrir calendário. Desses 10 grupos, primeiro colocado de cada grupo está automaticamente classificado para a Copa. Então a partir daí a gente já vai ter a definição das primeiras 10 vagas. Sobram 3. De onde saem esses 3 classificados? O vice-líder, o segundo colocado de cada um desses 10 grupos, então aí a gente está falando de outras 10 seleções, essas 10 seleções estão na repescagem e se juntam, aí vem a parte talvez um pouco mais complicada do processo, um pouco mais complexa. Mais 2 seleções se juntam a essas 10. Então os 10 segundos colocados estão ali na repescagem. Quais são as outras 2 seleções que entram nesse bolo pelas 3 vagas finais? São as 2 seleções que foram as de melhores campanhas lá na Liga das Nações, então as campeãs de grupos da Liga das Nações que não estiverem classificadas pelas eliminatórias. Então existe uma espécie de uma lista de espera ali, se a gente for olhar, porque o que a gente tem que olhar aqui além dos grupos, do desempenho dessas seleções nos grupos, a gente naturalmente vai olhar para quem foi bem na Liga das Nações. Pegar um exemplo ali. Tirando as primeiras seleções que foram campeãs da primeira divisão da Liga das Nações foram França, Bélgica, Itália e Espanha. São as semifinalistas da Liga das Nações. Na segunda divisão da Liga das Nações, a melhor seleção dentro dos grupos foi o País de Gales. E o que isso significa? Se a seleção galesa não ficar nas 2 primeiras posições do seu grupo, ela automaticamente vai entrar na repescagem de qualquer forma, terminando em terceiro, quarto, quinto, tanto faz, porque ela já está lá no topo da lista de espera. Essa lista de espera tem a ver com a pontuação das campeãs dos grupos da Liga das Nações. Então essa realmente é uma parte um pouco mais complicada, mas para tentar simplificar aqui então, as 10 primeiras colocadas estão diretamente na Copa. Os 10 segundos colocados vão para a repescagem com essas 2 melhores seleções que vêm da repescagem da Liga das Nações. São 12. 12 brigando por 3 vagas. O que vai acontecer aí? Vai ter um sorteio para dividir
alguns 3 caminhos diferentes. Então serão 3 semifinais e finais, né? 3 grupos diferentes com 4 seleções, sendo que cada um desses grupos vai classificar mais uma seleção para a Copa, daí saem as 3 últimas vagas europeias, completando as 13 vagas que o continente tem. Outra particularidade em relação às datas, né? Passamos pelo regulamento, que tem seu lado mais tranquilo, e tem a parte mais complexa. Olhando para a questão das datas, a grande novidade aí, como eu falei no início, é que vai ser um ano apertado. Até por ser um ano apertado, as eliminatórias vão ser num ritmo mais acelerado. Então todos esses jogos das eliminatórias vão ser realizados no ano de 2021, tirando a repescagem. A repescagem fica para março de 2022, mas em 2021 a gente já vai ver todos esses confrontos das 10 rodadas, né? Afinal de contas, se alguns grupos têm 6 seleções, jogos de ida e volta, essas seleções dos grupos com 6 terão 10 rodadas para disputar. E isso vai fazer com que, em 4 datas da FIFA, a gente já tenha as 10 rodadas sendo disputadas. Por exemplo, em março, vão ser 3 jogos em uma semana na data FIFA. Em setembro, mais 3 jogos disputados dentro de uma semana de data FIFA. Então vai ser tudo num tiro muito curto. A gente está acostumado a ver 2 jogos por data FIFA. Quando tem semana de jogos de seleções, geralmente são 2 jogos. Já foi assim nessa última data FIFA também, né? De ser um pouco mais acelerado por conta do calendário. Até porque não dá para incluir data FIFA para as eliminatórias, considerando que o meio do ano tem Euro. Então vai ser um ano bem complicado, porque as seleções vão ter uma competição atrás da outra e se embolando, misturando. O início do ano tem ali em março eliminatórias para a Copa do Mundo começando com 3 rodadas seguidas. Aí meio do ano, preparação, Euro. Aí em setembro, pouco depois do fim da Euro, volta das eliminatórias para a Copa com tudo, né? Pegando com um ritmo forte, porque são 5 datas entre setembro e outubro. E em novembro já acabam as eliminatórias. Lembrando que em outubro, enquanto alguns jogos das eliminatórias estiverem em andamento, a fase final da Liga das Nações acontece paralelamente na Itália. Então vai ser um ano bem maluco de seleções, olhando para o calendário da Europa, né, especificamente. Cada continente tem a sua realidade. E aí a gente vai para a parte das seleções em si, dos grupos em si, né, que é a parte que muita gente quer, que mais gente se interessa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os grupos, né? Afinal de contas, são 10 grupos, 5 com 5 seleções, 5 com 6. Então é muita coisa. Não vou colocar aqui na tela, mas vou listar os grupos até para falar algumas das particularidades, tentando passar rapidamente, até para o vídeo não ficar com 500 horas de duração, porque como vocês sabem, clima de Copa do Mundo dá aquela empolgada, então sempre dá para render eternamente. Mas grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão. É natural dentro dos grupos europeus que existe uma disparidade muito grande, principalmente quando a gente pula do terceiro pote para o quarto, né? Ali tem uma queda muito nítida de competitividade, mas esse grupo, considerando, né, lembrando mais uma vez, só o primeiro colocado se classifica diretamente para a Copa, com o segundo indo para a repescagem, a gente olha e vê Portugal bem encaminhada. A Sérvia é uma seleção muito irregular, a Liga das Nações mostrou isso, mas aí tem outro lado também, né? Como tem Eurocopa nesse meio do caminho, é difícil prever o que vai ser o ano de 2021, porque tem tantos ciclos que costumam se encerrar na Euro, e dessa vez a Euro vai ser no meio das eliminatórias, então vai ser um ano difícil de fazer qualquer tipo de previsão, porque as coisas vão estar muito aceleradas, mas em tese Portugal sai realmente na frente, sai como a principal favorita dentro do grupo, é a cabeça de chave, é a atual campeã europeia também. Sérvia e Irlanda, teoricamente, disputam essa segunda vaga. A Sérvia é uma seleção que tem muito material humano, mas que raras vezes consegue mostrar dentro de campo desempenho minimamente convincente, com regularidade. Grupo B tem Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo, então é uma seleção que nem tem os potes 4 e 5 mais fáceis. A Geórgia tinha feito boa Liga das Nações, então das seleções alternativas até fez um bom papel, bateu na trave na repescagem das eliminatórias para Euro por conta do bom desempenho da Liga das Nações, né? Acabou perdendo para a Macedônia do Norte ali no final. Mas é um grupo em que a Espanha tem amplo favoritismo também. A Grécia é sempre uma seleção que dá algum trabalho em eliminatórias. Vamos ver até que ponto a Suécia consegue fazer valer esse favoritismo para uma segunda posição, mas também é muito destacado esse favoritismo da Espanha. Grupo C tem Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Então é um grupo que até chama atenção quando a gente olha para uma Bulgária, por exemplo, que tem história de bom desempenho em Copa do Mundo, 94 é o principal exemplo disso, mas a grande disputa é entre Itália e Suíça. A Itália tentando superar o trauma de não ter ido à última Copa do Mundo, tem seleção
para se classificar, evidentemente. A Suíça já se consolidou como um time chato de enfrentar e que faz boas eliminatórias com frequência, então pode ser uma pedra no sapato da Itália. Não acho que seja tão automático, embora a Itália tenha crescido muito ao longo desse ciclo, com boas peças, com bons nomes, com um elenco mais vasto, com um tipo de jogo legal de ver, com o trabalho do Roberto Mancini também. E a Irlanda do Norte vira e mexe, arranca uns pontinhos onde ninguém espera e acaba parando em algumas repescagens. Mas, teoricamente, Itália e Suíça devem disputar a primeira posição, a vaga direta dentro desse grupo. O grupo D também é um grupo que tem potes 3 e 4 incômodos e que vai colocar um desafio para campeão do mundo, né? A França tem Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. A França é a grande favorita, mas quantas vezes a gente vê a França convencendo, jogando bem? Não é tão frequente assim. E alguns desses adversários são bem capazes de incomodar. A Ucrânia, que vem crescendo nesses últimos anos com bons nomes e até com reformulação, passando por nomes jovens que fizeram sucesso em competições de base pelo Shakhtar e também com a seleção ucraniana no último Mundial Sub-20. Então é uma seleção que pode dar trabalho, assim como a Finlândia pode tirar ponto, e a gente já viu nesses últimos anos a Bósnia, por exemplo, que chegou a disputar a Copa do Mundo de 2014, já não tem o mesmo núcleo ali em termos de base da seleção principal, mas tem alguns bons nomes. Então são jogos chatos para uma França que gosta de deixar pontos pelo caminho, mas seria uma zebraça a França não ficar com a primeira posição do grupo. O grupo E tem a Bélgica, primeira colocada no ranking da FIFA, Bélgica que vem jogando um bom futebol e que vai ter País de Gales, República Tcheca, Belarus, né, Bielorrússia e Estônia. Também é um grupo que tem ali seus desafios com País de Gales e República Tcheca, mas a Bélgica, até pelo nível de futebol e pela expectativa que gera, é muito favorita a ficar com a primeira posição. Seria uma grande surpresa a Bélgica cair para repescagem, por exemplo. Mas tem sempre esse olhar ali para ver se o time vai corresponder a essas expectativas. Vale aqui o destaque do que eu falei lá no início do vídeo, sobre a lista de espera para a repescagem. Porque, por exemplo, País de Gales e República Tcheca devem disputar a segunda posição desse grupo. Se o País de Gales ficar em segundo, ele já está na repescagem. Mas se ficar na terceira posição, ele também vai para a repescagem. Porque para o País de Gales, a repescagem já é algo basicamente certo por ter sido a melhor campanha entre os campeões dos grupos da segunda divisão da Liga das Nações. Que é sempre uma frase bastante longa de falar. Indo para o grupo F, Dinamarca, esse é um grupo que vale o detalhe, né? Talvez seja, desses 10 grupos, o grupo com cabeça de chave menos forte, que é a Dinamarca. Então, Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia é um grupo teoricamente mais acessível. A Escócia conseguiu agora acabar com o jejum e se classificar para a Euro depois de tanto tempo, né? Não jogava uma grande competição desde a Copa de 98, não jogava uma Euro desde a Euro 96, que foi na Inglaterra. Então, é um grupo que dá alguma esperança para Áustria e Escócia, que tentam correr por fora no grupo que tem a Dinamarca, tentando fazer valer esse favoritismo. Mas está longe de ser uma seleção também para ser colocada como pote 1, como é de fato, pelo menos não em status, né? Não é uma seleção no nível das mais fortes da Europa, pelo menos não agora. Grupo G tem Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar. Esse talvez seja um dos grupos mais perigosos, como casca de banana, para as favoritas. A Holanda é, naturalmente, a cabeça de chave aqui, e a Holanda teve uma recuperação muito boa no ciclo, se a gente for olhar pós-Copa do Mundo, o primeiro ciclo de Liga das Nações, mas depois da troca de comando, a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser dessa Holanda, e a Holanda pega Turquia, Noruega e Montenegro. Então Montenegro, sendo pote 4, não é uma seleção que vai se classificar para a Copa, mas é uma seleção que pode embolar mais o grupo. Que aí vira muito essa avaliação, né? Quando a gente vê a divisão dos potes nas eliminatórias europeias, quando você desce do pote 3, dificilmente você vai ver uma candidata à classificação. Mas você tem níveis diferentes dentro de um mesmo pote. Então, num pote 4, enfrentar Montenegro pode significar deixar ponto pelo caminho. E Turquia e Noruega, ainda que não sejam seleções nada confiáveis, são seleções que podem dar trabalho para a Holanda, até porque a Holanda tem sido muito bipolar ao longo da década, né? Se a gente for olhar, se classifica, vai bem em Copa, aí depois não se classifica, aí fica fora de Euro, fica fora de Copa, aí volta para a Copa, é finalista, é semifinalista, enfim. A Holanda teve grandes desempenhos isolados e grandes decepções, num espaço muito curto de tempo. Então, Turquia e Noruega, a Turquia já tem um histórico até dentro de Copa do Mundo também, se a gente for olhar para 2002, semifinalista, a Noruega com uma boa geração, mas ainda muito distante de ter um time mais homogêneo, então tem bons jogadores, bons caras que são os principais nomes dessa geração, Haaland, Odegaard, para citar alguns dos principais, mas ainda não tem um time. Na própria repescagem das eliminatórias, né, para a Euro,
pegando a repescagem da Liga das Nações, a Noruega decepcionou muito como time, como conjunto mesmo, forma de jogar. Mas pode, de repente, brigar por uma vaga. Tem muita gente que certamente está na expectativa para ver esses grandes nomes da Noruega disputando a Copa do Mundo de 2022. Grupo H tem a Croácia, atual vice-campeã do mundo, e é um grupo que tem Eslováquia, Rússia e Eslovênia, né? Além de Chipre e Malta. Chipre e Malta vão tentar um pontinho ou outro se conseguirem, mas Eslováquia, Rússia e Eslovênia devem travar uma disputa bastante equilibrada ali, tentando incomodar a Croácia, que foi uma surpresa na Copa do Mundo passada, tem bons nomes, mas também não é essa seleção que passa essa segurança toda de que vai sobrar como primeira do grupo. Então pode ser um grupo também de muita troca de pontos. Indo para o grupo I, que é o penúltimo, com Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino. Aí esses grupos com 6 equipes, né, acabam tendo muitas vezes 3 times de um nível bem mais baixo. O grupo da Inglaterra, por exemplo. A Albânia até foi a última Euro e foi competitiva, foi estreante na última Euro em 2016, mas desde então caiu bastante de produção, dificilmente vai brigar aqui. Andorra e San Marino, nem se fala, são seleções que vão provavelmente perder quase todos os jogos e muitos deles de goleada, mas Inglaterra e Polônia podem travar uma disputa. Existe aí toda aquela expectativa sobre a geração da Inglaterra, tem muitos nomes de qualidade, tem uma garotada muito boa, mas a Polônia geralmente vai muito bem, até melhor nas eliminatórias do que nas competições em si. Então é um adversário perigoso que pode eventualmente jogar a Inglaterra para uma repescagem se a Inglaterra bobear. E a própria Hungria, né? A Hungria conseguiu de forma dramática a sua classificação para a Euro em 2021, ali no finalzinho, com uma virada dramática com o Szoboszlai, né? Um dos grandes nomes dessa nova geração, jogador do Salzburg, conseguindo brilhar nos minutos finais da repescagem. A Hungria é quem corre por fora, tentando, quem sabe, ficar com uma vaguinha na repescagem. E por último, o grupo J, que tem a Alemanha, que talvez seja a grande interrogação do momento, né? Pensando em todo um ano de 2021 que tem pela frente. A Alemanha está com muitas dúvidas sobre a continuidade ou não do trabalho do Joachim Löw, um longo trabalho, né, em termos de longevidade, mas muito questionado. Essa renovação tem tido muitos problemas, a Alemanha tomou aquela pancada da Espanha agora recentemente e tem essa imagem muito marcante ali do que foi aquela goleada sofrida. Então existe uma cobrança por um melhor desempenho e também a sensação de que não é uma Alemanha que se impõe como conseguia em anos anteriores. Vai ter no grupo Romênia, Islândia, Macedônia do Norte como as 3 principais adversárias. Depois vem Armênia e Liechtenstein. A Macedônia do Norte até se classificou para a Euro, né? Teve o Pandev como grande destaque daquela classificação heróica, estreante na Euro. Dificilmente vai ter regularidade para conseguir competir por um espaço aqui na repescagem. A Islândia foi uma das grandes histórias da Euro em 2016, se classificou também para a Euro em 2018, mas vem sofrendo com esse processo de transição e envelhecimento de um grupo mais reduzido de jogadores. Mas se a Alemanha não jogar bem, ela dificilmente vai conseguir ter vitórias tranquilas contra qualquer um desses adversários. E a Romênia, para fechar, a Romênia chegou a fazer uma boa campanha em Euro Sub-21, a apresentar bons jogadores recentemente em Euro Sub-21. Não acho também que seja uma seleção hoje com nível para a gente olhar para a Copa do Mundo, mas entra como pote 2 dentro desse grupo, ou seja, entra pensando aí em repescagem. O favoritismo, evidentemente, acho que mais até do que o favoritismo, a responsabilidade é toda da Alemanha, a grande favorita do grupo, mas que vai precisar jogar bem mais bola do que estava jogando. Enfim, são esses os 10 grupos com os 55 seleções, as 55 seleções que vão fazer parte dessas eliminatórias para a Copa, que começam e terminam em 2021, pelo menos esses grupos, nesse longo ano que a gente vai ter pela frente de disputas europeias com competições todas emboladas. Deixem aí nos comentários o que vocês esperam, o que vocês acharam dos grupos, eventuais dúvidas sobre regulamento também. Tem muita coisa, o assunto é bem amplo. Conto aí com os comentários, a curtida de vocês. Um abraço, até a próxima.